Olá, tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série de vídeos tutoriais sobre os equipamentos da marca Brasiltec. Eu vou conversar hoje com vocês a respeito desse dispositivo que estou mostrando no vídeo, que trata-se de um controlador automático de fator de potência modelo FPB0331. Este equipamento foi construído para instalação para correção do fator de potência em instalações de tensão 380 volts, ok? Eu vou dar maior ênfase neste vídeo com relação à parametrização, à configuração deste equipamento. Vamos lá então. Segurando a tecla de menu por 3 segundos, eu tenho acesso às configurações desse equipamento. Primeiro parâmetro é o PA1, que é o fator de potência desejado indutivo. Nas teclas de incremento e decremento eu consigo setar o valor desejado para o set point do fator de potência indutivo. Sugerimos colocar em 0.95. Pressiona a tecla de menu, ele gravou 0.95 e já foi para o próximo parâmetro, que é o PA2. Com a tecla de incremento e decremento eu consigo trocar o valor. O PA2 é o tempo para o acionamento dos capacitores. Fator de potência baixou de 0,95, que é o que a gente configurou no PA1. Então ele vai contar 30 segundos e vai fazer acionamento do estágio da saída do capacitor. Então o PA2 seria o tempo de acionamento dos capacitores. Também sugerimos colocar em 30, desculpa. Dou um pulso na tecla de menu, ele acessa o próximo parâmetro, que é o PA3, que é o valor de sobretensão máxima em relação à alimentação do controlador. Então a alimentação dele é 380. Aqui no PA3 eu vou definir qual é o valor de sobretensão máxima. Sugerimos colocar 440 volts. Dou um pulso na tecla de menu, vou para o próximo parâmetro, que é o PA4. No PA4 é onde você define também o modo de controle, que eu vou explicar na sequência. Esse equipamento ele pode trabalhar tanto em modo de potência reativa quanto modo fator de potência. Se no parâmetro PA4 eu colocar de 1 a 12, significa que este equipamento está sendo configurado para operar em modo de fator de potência. Se no parâmetro PA4 eu colocar acima de 12, eu estou dizendo para ele que este valor que eu estou selecionando é o valor do primário do meu transformador de corrente e que o modo de operação é potência reativa. Certo? Se eu deixar em 50, então está em potência reativa e o valor do primário do meu transformador de corrente é 50, ou seja, é um TC de 50/5. Se eu deixar então em 12, eu estou dizendo para o equipamento que agora ele deve operar em modo de fator de potência e que o número de saídas que eu estou usando é 12. Dou um pulso na tecla de menu, vou para o próximo parâmetro, que é o PA5. É onde eu vou definir o set point, o valor de controle, o valor de fator de potência desejado capacitivo. Lá no PA1 a gente colocou 0,95, é o valor de set point indutivo. Aqui no PA5 eu vou colocar o valor de set point capacitivo. Então eu sugiro colocar em 0,95, ou seja, a gente vai criar um range de controle entre o PA1 e o PA5. Qualquer valor de fator de potência acima de 0,95 positivo, que é o PA1, e abaixo de menos 0,95, que é o PA5, o controlador não faz nada, não liga e não desliga, porque em teoria é um fator de potência aceitável e dentro da parametrização que a gente colocou, certo? Então vamos colocar 0,95. Seguro pressionado a minha tecla de menu, eu terminei a minha configuração em modo de fator de potência. Certo? Então, só recapitulando, o modo de fator de potência, eu configurei o parâmetro PA1, que é o valor do fator de potência indutivo, configurei o PA2, que é o tempo de acionamento para ligar os capacitores,
Configurei o PA3, que é o valor de sobretensão máxima em relação à alimentação. Configurei o PA4, defini ele como 12, que é o número de saídas que eu estou usando do controlador, e o modo de controle será fator de potência. Configurei ainda o PA5, que é o valor de fator de potência desejado capacitivo. Ok? Agora eu vou fazer uma configuração exemplificando o modo de controle potência reativa. Aonde que a gente define isso? Lá no parâmetro PA4. Tá vendo? Vamos lá no PA4. Ele vai estar como 12, que é o que a gente deixou anteriormente. Se no PA4 eu colocar acima de 12, então significa que é o valor do primário de transformador de corrente e o modo de controle é a potência reativa. Dou um pulso na tecla de menu, ele gravou a informação e notem que agora eu preciso informar para o controlador qual que é o valor da minha potência reativa, qual que é o valor do meu capacitor embaixo de cada saída do controlador. Então vou botar, por exemplo, que o valor do meu C1, que é o meu capacitor 1, é de 8 kVAr. Dou um pulso na tecla de menu, vou para o C02, que é a segunda saída. Qual é o valor do meu segundo capacitor? 5 kVAr. Vou para o C03, qual é o valor do meu terceiro capacitor? Eu vou ter que informar para o controlador. Certo, pessoal? Então esse seria o modo de potência reativa. Ok? Então a parametrização também é bastante simples. Agora eu vou abordar um pouquinho com vocês a respeito desses modos de controle para que não fique nenhuma dúvida. Existem basicamente duas formas distintas para você fazer correção de fator de potência. Uma delas é o próprio fator de potência. A outra alternativa, a outra opção de correção seria por potência reativa. Em modo de fator de potência, que a gente define no PA4, colocando o valor do número de saídas, significa que o controlador vai ficar medindo, vai ficar olhando a forma de onda da tensão e da corrente e vai fazendo comparação. Então ele liga o primeiro capacitor, ele faz uma medição da forma de onda da tensão e da corrente, compara se está dentro dos valores configurados de PA1 e PA2. Não está ainda abaixo, então ele liga a próxima saída, faz uma nova comparação da forma de onda da tensão e da corrente, compara novamente e assim sucessivamente. Então ele trabalha por comparação da forma de onda de tensão e de corrente, que é o chamado fator de potência propriamente dito. Então esse seria o modo fator de potência. O segundo modo de controle, que também é definido no parâmetro PA4, que seria o modo de potência reativa. Como funciona dessa maneira? O equipamento, o controlador, ele fica verificando a instalação elétrica e o quanto é necessário de potência reativa em cada momento para que o fator de potência fique dentro do valor configurado em PA1. Então no PA1 a gente configurou um fator de potência 0,95. O controlador agora está em modo de potência reativa. Então ele fica gerenciando o quanto de potência reativa é necessário ser inserido na instalação para que o fator de potência atual fique acima do valor de fator de potência configurado, certo? Então ele identifica, por exemplo, que precisa 50 kVAr. Esse 50 kVAr ele vai buscar lá dentro daquela configuração que você informou para ele no C1, no C2, C3 até o C12. Então você diz para o equipamento, para o controlador, qual é o valor de capacitor que você tem ligado em cada saída, e à medida que ele enxergar a necessidade, ele vai começar a ligar as saídas, certo? Ambos os modos são funcionais, ambos funcionam muito bem, conseguem corrigir perfeitamente. No entanto, é necessário ter uma atenção maior com o modo de controle potência reativa, porque ele sempre, o controlador, vai buscar o número vai buscar os capacitores, vai buscar a potência reativa necessária em cada momento dentro do valor que você configurou. Se ele não encontrar um valor exato, ele vai começar a ligar e desligar muitas vezes as saídas, até que encontre o valor que mantém acima do fator de potência desejado.
Nós sugerimos por padrão, num contexto geral, a configuração em modo de fator de potência, que ela acaba sendo mais eficiente. Então você vai acabar aumentando a vida útil dos seus capacitores, porque ele tende a ligar menos vezes as saídas, ele tende a estabilizar com maior facilidade. Agora, se você tem no seu banco de capacitor estágios pequenos, tipo 0,5 kVAR, 1 kVAR, 2,5, 5 kVAR, aí sim você pode trabalhar com o modo de potência reativa, que também ele vai funcionar muito bem. Perfeito, pessoal. Então, quanto a essa questão configuração, ele é bastante simples, tem que já tomar um pouco de atenção com essa questão do parâmetro PA4, que é onde você define o modo de controle. Se você colocar de 1 a 12, você está dizendo que o modo de controle é fator de potência e o valor que você inseriu é o número de saídas que você está usando do controlador. Se no parâmetro PA4 você colocar um valor acima de 12, então você está dizendo ao controlador que é para ele operar em modo de potência reativa e o valor inserido é o primário do teu transformador de corrente. Neste momento ele vai te abrir o C1, C2 até o C12 para você informar o valor dos capacitores. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, tchau, tchau.